Boa noite a todas e todos, caso estejam aqui também. Hoje vamos falar de furadeiras e parafusadeiras. A intenção desse dia é acabar com aquelas dúvidas iniciais que a maioria das mulheres tem e muitos dos homens também. Que furadeira que eu compro? Como que eu começo nisso? Furadeira é uma coisa muito pesada, é um trambolho, é muito perigoso. Então a intenção hoje é trazer que isso não é um bicho de sete cabeças, gente. Uma furadeira não é algo de outro mundo, muito pelo contrário. Sim, temos que ter cuidado. Toda ferramenta elétrica você tem que ter cuidado ao utilizá-la, tem que usar EPIs, mas são coisas que com o passar do tempo você vai ver que é muito simples, já vira mecânico. Ao utilizar uma furadeira, uma parafusadeira, você já sabe automaticamente os cuidados que você tem que ter. E lógico, evite gambiarras e coisas assim, né, não normatizados, digamos, para evitar acidentes, tá bom? Vamos começar a primeira pergunta quando a gente fala de furadeira e parafusadeira. Qual eu tenho que comprar, Daniela? A primeira coisa que você tem que saber é para que você vai utilizar, tá? Eu vou utilizar para os reparos básicos em casa. Tá, ok. Você vai furar a parede? A parede é de alvenaria? Aí a gente começa a verificar o tipo de utilização. Não, eu vou mexer só com marcenaria. Então, é outra pegada, tá? Não, eu sou, sei lá, tudo bem que um pedreiro, coisas assim, né? Vai saber, mas tudo bem. Se você quer algo mais profissional, é uma outra furadeira. Então, a gente pode dividir as furadeiras em 3 tipos mais ou menos, tá? As domésticas, que elas têm geralmente uma potência menor. O que é potência menor? Realmente um poder de furar. Então, geralmente ela está em torno ali da potência dela de 300 a 400 watts, mais ou menos. A gente tem a intermediária semi-profissional, que está entre 450 e 600 watts, tá? E as profissionais, que é acima de 600 watts. Então, isso define o quê? O poder que a sua furadeira tem, tá? Então, por exemplo, vou furar só madeira ou coisas macias. Eu não preciso ter uma potência tão grande. Então, eu posso ter uma furadeira um pouco mais simples, que não tenha tanta potência, mas que fure as coisas básicas. Porém, geralmente, as furadeiras domésticas, elas não têm, que são até uns 400 watts mais ou menos, elas não têm a função impacto, que eu já vou pegar agora na sequência, tá bom? Então, caso você queira furar, pinturar quadro, não sei mais o que, as coisas na parede, teria que ser no mínimo uma intermediária, uma semiprofissional, entre uns 450 a 600 watts, ok? Isso quando você for comprar a sua furadeira, for pesquisar, isso é muito fácil de você ver. Então, a maioria delas tem na embalagem, nas especificações. Isso é muito fácil de você achar, é um dos primeiros itens que o vendedor pergunta para você, que furadeira você vai querer. Você já chega, não, eu quero uma intermediária, uns 400, 500, 550 watts, que já vai te atender bem. É um preço legal que você consegue pagar e tem um custo-benefício bem bacana, tá? Geralmente essas furadeiras, a maioria já vem com essa função impacto. E as semiprofissionais já tem um poder, uma potência muito maior. Se você for usar muito ela, tô começando a trabalhar com reforma, com coisas assim. Já compra uma profissional, talvez? Mas se você está começando, vamos começar numa intermediária ali. Agora sim, qual a função desse tal de impacto, Daniela? O impacto serve para você ter mais força quando você vai utilizar a furadeira. Então, por exemplo, eu vou furar a minha alvenaria. Eu preciso de uma força maior. Por quê? Porque é um material. Já chego na pergunta que falaram. É um material mais duro. Então, eu preciso de mais força.
Daí tem o impacto. Essa função impacto serve para quê? A furadeira, geralmente, como que ela funciona? Ela faz rotações com a broca e nisso ela fura sua parede. Quando você tem a função impacto, junto com o rodar, ela também dá batidinhas, tá? Você já deve ter ouvido a função martelete ou algo assim, mas na realidade você tem o martelete, que é uma outra ferramenta, tá? Essa função impacto é justamente ela dá soquinhos junto com o rotacionar. Isso faz com que você economize sua energia também, porque você não tem que colocar tanta força. Você vai ver que o barulho muda, tudo isso. Eu já vou mostrar onde que ela fica na furadeira, porque daí é a segunda parte. Então, ok, vou furar, vou fazer reparos em geral na minha casa, né? Quero pendurar um quadro, quero fazer alguma coisa, furar madeira, furar isso, furar aquilo. Você, então, teria que ter uma furadeira com a função impacto para poder fazer todos esses reparos. E poderia ser uma intermediária, tá? Uma semiprofissional de uns 450, 550 watts. Essa daqui, por exemplo, que eu trouxe, é uma Bosch de 450 watts, tá bom? Que serve para tudo isso que eu estou falando. Quais são os modelos que eu tenho aqui que eu trouxe para a gente tirar a maioria das nossas dúvidas? Eu tenho uma parafusadeira, muito boa também, bem resistente, com uma durabilidade muito boa da bateria, a bateria, tá bom? Essa daqui é a GSR 1000 Smart, uma furadeirazinha pequenininha, bem fácil de você trabalhar com ela. Essa daqui, deixa eu deixar para depois, que essa é especial. Essa daqui é a nossa furadeira tradicional, tá? Com na tomada mesmo, energia direto da tomada. E uma furadeira que quebra o galho para tudo, ok? E aqui é uma furadeira e parafusadeira, onde temos vários tipos de benefícios nela, que depois eu vou passar um pouquinho rapidinho também, tá? Esse é o modelo GSR 140 SLI, também a bateria. Aqui a gente não tem a bateria, mas eu vou falar um pouquinho das funções dela, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ler aqui as perguntas. Então, gente, justamente por isso eu não falei o seguinte, meu Deus, como eu fiz isso! Boa noite a todos, eu sou a Daniela Argenta. Como que eu começo assim na página da Todimo sem apresentar, gente? Eu sou a Daniela Argenta, se vocês acompanharam as últimas postagens, a gente está fazendo um evento durante a semana em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, onde a gente está trazendo muito conteúdo desses reparos residenciais, furadeira, hidráulica, um pouco de elétrica. Eu tenho um projeto muito especial que se chama Super Cis, que a gente traz tudo isso para o mundo de nós mulheres. Justamente porque para não sermos extorquidas, para não sermos dependentes. Lógico, a nossa intenção aqui é mostrar que isso sim pode ser feito por nós mulheres, tá? Uma furadeira é sim coisa de mulher, a gente pode mexer na elétrica, não substituiremos um profissional. Porém, se a gente tem noção do serviço, a gente sabe cobrar melhor, a gente não cai tanto no golpe, não é extorquida, porque simplesmente você chama alguém para trocar a resistência do seu chuveiro, que a gente teve um dia sobre os chuveiros, e ele te cobra cento e tantos reais para trocar uma resistência, você fala, não, meu querido, muito obrigada, mas não. À medida com que você for aprendendo as coisas, começa pequeno, uma coisinha aqui, outra ali, aos poucos você vai vendo que você é capaz. Você vai aprendendo mais, você vai buscando mais, YouTube, páginas relativas a esses serviços, né? Então a gente vai aprendendo mais e com isso a gente passa a ver que certas coisas você nem vai atrás mais. Gente, por exemplo, colocar um varão de cortina. Primeiro que assim, eu adoro furar uma parede. Então, para eu chamar alguém para pendurar qualquer coisa na minha casa, é muito raro.
Muito. A não ser que eu tenha o serviço dentro de algum seguro e eu tô querendo utilizar porque já tá acabando, entendeu? Mas, se não, não chamo mesmo, porque isso liberta a gente, tá? Então, apresentações feitas, desculpem, mas vamos lá. A intenção da Supercis é trazer justamente para não sermos extorquidas, nada disso. Então, por isso que a gente trouxe um dos principais pontos de dúvidas, de medos das mulheres, que são as furadeiras. E são coisas que eu recebo muita pergunta, inclusive de homens. Porque se você não trabalha com isso, se você não vai atrás, pesquisa muito, tem 1,5 milhão de marcas, preços, pesos, certo, Kelly? Então, o que eu posso te falar? Tem marcas muito boas no mercado, tá? Com uma variação de preços que depende muito do que você quer, da qualidade do produto, do tipo de funções que elas vão trazer. Então, isso que eu vou explicar um pouquinho aqui, a nossa produção vai mandando os valores aí para vocês, tá bom? Que eu não tenho de cabeça. Mas você vai ver que depende muito do que você quer. Por isso que eu trouxe aqui alguns modelos para mostrar a variação e o que importa para você. Porque se você chega numa loja, te mostra essa belezinha aqui, que parece pequenininha, inofensiva, mas ela é capaz de muita coisa. Se você saber o preço dela, você vai, meu Deus, não vou comprar nunca. Só que você tem que saber o que você precisa. Muitas vezes você não precisa começar com uma dessa. Você pode começar com uma coisa menor e que faz você começar, sabe? Esse é o importante. Então vamos lá. Então vamos tentar mostrar tudinho. Agora uma coisa importante, eu vou mostrar aqui as principais funcionalidades, as diferenças entre elas para vocês saberem como escolher uma. Amanhã a gente vai passar às 10 da manhã, tá bom? Realmente furando uma parede, mostrando esses detalhes da prática, tá? Hoje não vai dar tempo, que eu achei bem importante trazer todos esses detalhes, para daí amanhã, durante o dia, com mais calma, a gente trazer a prática em si, ok? Então vamos lá. Voltando aqui aos nossos detalhes. Sim, eu vou mostrar agora um pouquinho das diferenças dos modelos, para eu entrar na dúvida do Rodolfo sobre a questão 18 volts ou 20 volts da parafusadeira, tá? Aqui a gente tem então esses três modelos. Eu vou deixar a nossa furadeira por último, que daí eu vou mostrar alguns outros detalhes dela, ok? A nossa parafusadeira, essa questão de volts, o que ela interfere? Interfere mais na parafusadeira. Por quê? Porque é como se fosse a potência da furadeira, tá? Ela tem mais força. Então, por exemplo, essa daqui é uma parafusadeira, se eu não me engano, de 18. Isso. Ela chega a 12 volts. Essa daqui, que é a Mil Smart, tá? Funciona muito, muito bem. Então, quanto maior a voltagem da parafusadeira, mais força ela vai ter. Enquanto que uma furadeira você vai escolher pela potência, watts, então 450, 500, 550, a parafusadeira, a furadeira por watts e a parafusadeira por volts, tá? Então, essa daqui é 12. Você encontra umas com 4, 8, elas são muito simples. Atende a princípio, tá? Não é que não serve para nada, não, serve, gente. Só que assim, quanto maior, melhor é a ferramenta, ok? Então assim, se você for, por exemplo, tô começando a mexer com isso, qual que eu compro? Não adianta você investir muito em alguma coisa se você está começando ainda, você nem sabe como funciona direito. Vamos começar devagarzinho, sabe? E daí aos poucos você vai investindo. Você compra uma mais simples, pega gosto e começa a fazer um monte de móveis de madeira, por exemplo. Você precisa de uma parafusadeira maior, mais potente. Daí você começa a investir mais, né? É a mesma coisa, começo na academia, vou lá e pago uma academia multimilionária. Não, vamos começar devagarzinho. Enfim. Então aqui a gente tem esses três modelos. Parafusadeiras, é isso que eu falei.
Outra questão muito importante da gente colocar aqui. A maioria das pessoas fala, mas o que eu compro primeiro? Eu compro uma furadeira ou uma parafusadeira? Eu costumo fazer uma pergunta bem basiquinha, muito simples de você responder. Você consegue parafusar sem a parafusadeira? Usando uma chave Phillips, usando um kit de chave com bits, né, que troca, como eu já mostrei nos outros dias. Você consegue, não consegue? Você consegue furar uma parede sem uma furadeira? Acho que não. Lógico, né? Você tem que começar a bater, quebrar a parede, o que não vem ao caso. Então, assim, se você não tem nenhuma das duas, comece pelo que você tem maior necessidade. Não furo uma parede, só mexo com marcenaria. A parafusadeira talvez te atenda, então você tem que saber isso também. Mas pense nisso que eu falei. Você consegue parafusar sem a parafusadeira e você consegue furar sem a furadeira? Fica a dica, fica a reflexão. Então vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho, gente. Depois eu chego nessa daqui, essa linda aqui, para mostrar algumas funcionalidades que só ela tem, tá? Por enquanto, eu vou mostrar um pouquinho da nossa furadeira. Principalmente as partes dela, porque isso influencia também na furadeira que você vai comprar, tá? Então, já decidi, quero uma semiprofissional de entre 450 e 550 watts, por exemplo, 600, e que tem a função martelete, que eu já te expliquei, certo? Mas aí tem outros detalhes da furadeira que fazem muita diferença. Primeiro, geralmente aqui em cima eu tenho a seleção do meu impacto ou não. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, tá vendo que tem um parafusinho? Opa, aqui, isso. E aqui eu tenho cadê meu martelinho? Aqui eu tenho um martelo. Então quer dizer o quê? Quando eu tiver esse seletor para cá, a minha função martelete está ativa. Quando eu tiver ele para cá, a minha função só de furar está ativa. Por quê? É um parafusinho porque ele faz só esse movimento. E o outro é um martelete, é um martelinho aqui na ponta, porque é como se ele estivesse martelando junto com a rotação. Então esse daqui é o meu seletor de impacto. Depois, aqui nós temos o gatilho. O gatilho, em alguns modelos, ele serve também para ter uma variação de velocidade. Então, à medida com que você aperta, eu já coloco ali na tomada para mostrar. À medida com que você aperta pouco ou muito, ela vai rotacionar mais rápido ou menos rápido a tua broca. Isso quebra um galho, não é que substitui a parafusadeira, mas quebra um galho no caso de você caso você queira parafusar alguma coisa também. Então você vai devagar e coloca o seu parafuso. Lembre-se de não ir até o final, porque a potência é muito forte, tá bom? Então aqui eu tenho o meu gatilho. Aqui também, esses dois botõezinhos aqui, é a opção de reversão. O que é isso? Para um lado, aqui tem até uma setinha. Não sei se dá para ver aqui. Acho que não. Mas aqui tem uma setinha para frente. O que isso indica? Que quando você tiver selecionado este lado aqui, você vai empurrar o seu parafuso ou a sua broca para dentro. O movimento que ela faz. Para o outro lado, você seleciona, aperta aqui, tá vendo, ó? Você seleciona aqui que o movimento vai ser contrário. Então, geralmente, se você tiver um parafuso, ele sai, ou se você tiver também, sei lá, tá difícil de tirar a broca quando você furou. Você muda esse seletor que ela sai mais fácil, porque ela vai contra o sentido que ela entrou, tá bom? Então, esse daqui é o seletor de reversão, de sentido mesmo. Aqui na frente, a gente tem o mandril. Nesse caso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Esse daqui é um mandril de 3/8,
que serve broca até 10 milímetros. Aqui nessa, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês compararem. Você tá vendo que este daqui, ele é levemente maior do que esse. Essa daqui, deixa eu ver, é um mandril de meia polegada, que cabe até brocas de 13 milímetros. Para nós, né, hobbyistas que trabalham só em casa e tal, a gente pode ficar com um de 10 até 10 milímetros que atende maravilhosamente bem. Então, na maioria das coisas, por exemplo, suporte para televisão, você vai encontrar buchas e parafusos de 10, tá? Então, essa daqui geralmente nos atende muito bem. E aqui é o mandril. Tem mandril que são manuais, tá vendo? Ele abre e fecha com a mão. E ele trava desse jeito também. É só eu apertar que ele trava. Este daqui não. Na maioria das furadeiras assim mais simples, eu tenho o mandril e eu tenho a chave do mandril, que serve para quê? Você coloca a sua broca aqui e vem fechando. Deixa eu só fechar aqui um pouco. Você coloca a sua broca, a sua chave do mandril aqui e torce. E assim ele vai fechando. Tá vendo aqui dentro, ó? Ele tem uns dentinhos aqui. E com isso você coloca a sua broca e ele torce. Então, deixa eu só colocar aqui para mostrar para vocês. Beleza. Aqui, ó, ele já chegou num ponto que ele não torce mais. Daí eu venho com a minha chave do mandril, coloco aqui e fecho, coloco nos 3 pontinhos. Tá vendo que aqui ele tem as aberturas? São 3 pontos. A gente tem que fechar os 3 para apertar bastante e não causar acidente, tá? Então, vou tirar aqui só para facilitar a minha explicação. Beleza. Então, aqui eu tenho meu mandril e a minha chave do mandril. Daí você vai ver, Daniela, mas não veio com a chave do mandril. É porque é manual este mandril aqui, tá? Então, aqui eu tenho a chave do mandril, que geralmente vem penduradinha aqui, certo? Muito bem. Daí, seguinte, vou só mostrar como funciona a questão da velocidade aqui para vocês darem uma olhada. Então, tá vendo? À medida com que você vai apertando com mais força e menos força, ele vai girando mais rápido ou menos rápido. Isso quebra um galho, como eu falei, caso você não tenha uma parafusadeira. Você vai utilizando ali, cuidado para não espanar a ponta do parafuso, a cabeça do parafuso, essas coisas, tá? Agora, vamos nessa daqui, porque ela tem umas funcionalidades muito legais. A maioria das pessoas que vai comprar uma parafusadeira ou uma furadeira, primeiro, uma parafusadeira, todo mundo quer uma parafusadeira, gente, e é meu mimo. Essa daqui é minha, inclusive, meu xodó, e o xodó até da minha filha, inclusive, que só usa com a minha supervisão, tá? Mas incentivo ela sim e mostro para ela o quanto é importante ela saber dessas coisas, certo? E daí, a maioria das pessoas quer, não, Daniela, mas eu quero uma ferramenta que me atenda em tudo. Que seja furadeira, que seja parafusadeira. Não tem isso? Tem sim, gente. Só que lógico que se você juntar este daqui com este daqui, você tem 2 funcionalidades. Óbvio que vai ser mais caro, mas tudo depende do que você quer, do que você precisa. Lembra que eu falei que você tem que saber qual a sua necessidade? Não, é só pro básico e eu posso parafusar com a chave mesmo. Tá bom, começa pela furadeira, depois a parafusadeira, talvez depois você invista numa ferramenta melhor. Essa daqui, por exemplo, é uma que tem os 2, tá? Além dela ter as outras funcionalidades que eu já falei, tem o gatilho com a velocidade variável, tem
a opção de reversão, então eu seleciono para um lado ou para o outro. Ela tem também o mandril dela é maior, tá? Aqui eu tenho o fechamento também manual, eu não tenho a chave, essa chavezinha, como eu mostrei da furadeira. Aqui eu tenho algumas opções. Uma coisa muito importante para falar é o seguinte, a Bosch tá com tem uma funcionalidade, digamos, muito boa, que as baterias deles geralmente usa-se em várias ferramentas diferentes. Então você pode pegar a bateria dessa daqui e usar numa serra e usar numa outra ferramenta. Isso você consegue fazer e você consegue comprar a bateria à parte. Ah, então essa bateria ela tá durando pouco. Vai lá e compra uma outra bateria com uma durabilidade um pouco mais, ok? Então vamos lá. Aqui ela não tem o seletor de impacto, porque aqui ela já funciona com a opção martelete. Se você não quiser, daí sim você tem que girar isso daqui e selecionar este parafusinho. Daí ela funciona só como parafusadeira, certo? Então, e aqui em cima, que teoricamente seria a seleção de impacto, não é. Aqui seria a velocidade e força. Então, em um você tem mais velocidade e no outro você tem menos velocidade e mais precisão daí. Se você quer parafusar alguma coisa pequena, com mais delicadeza, você pode ir na velocidade menor. Ou então você coloca a velocidade maior, que você tem também mais poder, digamos, nas suas mãos, tá bom? Aqui a gente tem o seguinte, você tem esse monte de numerozinho aqui, 20, 19, 18, 15, isso daqui é o torque, isso é muito legal. Por quê? O que faz o torque? O torque faz com que você, quando você vai parafusar, se você tiver que fazer muita força, ela para de funcionar. Por quê? Para você não estragar o parafuso e não estragar a sua peça. Por exemplo, selecionei aqui um torque intermediário, 10. Fui lá, coloquei no parafuso, parou. Daí ela trava. Vou lá e coloco um pouquinho mais. Faço mais um pouquinho, aumento mais. Então esse é o torque e a seleção do torque. Você pode ir fazendo aos poucos, aumentando aos poucos. Então por isso, gente, que essa daqui é uma ferramenta diferenciada. É uma parafusadeira com furadeira. Ela até no nome dela tem aqui, profissional, que ela tem muito mais atributos, digamos, do que essa. Não desmerecendo nenhuma, mas cada uma tem a sua funcionalidade e o porquê de cada coisa, certo? Então, por exemplo, caso você precise, não, Daniela, quero só uma furadeira mesmo, que me atenda no dia a dia, que me atenda nos pequenos concertos, uma furadeira básica, isso também é 1000 vezes melhor do que nada, do que você pagar R$100, por exemplo, para uma pessoa pendurar o varão de uma cortina, não é? Outra coisa que me perguntaram de marcas, né, que mandaram no chat. Tem muitas marcas muito boas no mercado, reconhecidas, então assim, eu sugiro você dar uma pesquisada no que você gostaria. A Todimo tem várias marcas também. Eu trouxe principalmente a Bosch porque a Bosch é uma empresa muito tradicional no mercado que faz ferramentas reconhecidas assim. Qualquer um que você falar, nossa, tem uma parafusadeira Bosch. Falei, cara, você tem uma parafusadeira boa que vai te atender, que o custo-benefício também é muito boa. A Todimo também vende a Wonder, que são ferramentas também muito, muito confiáveis, sabe? Então são marcas muito boas que vão te atender em tudo quanto é tipo de serviço. Skill também é uma marca muito boa, que muita gente não conhece, mas tem produtos muito bons. Então assim, você tem hoje em dia muitas marcas. Eu recomendo, ao meu ver, assim, você comprar
uma ferramenta que já tenha um tempo de mercado. Por quê? Porque geralmente você tem mais assistência, você tem mais peças, você tem maior tempo de uso também e de testes. E você consegue ter feedbacks. Então, se você está na dúvida, não sei, compra a Wonder ou a Bosch, dá uma comparada. Custo-benefício, tempo de mercado, o tipo de material que eles são feitos, sabe? Várias dessas funcionalidades. Outra coisa que você tem que ver também, vou usar a minha furadeira, a minha ferramenta, no quê? Vou sair, vou fazer coisas no externo, coisas assim. Então é interessante, talvez, uma ferramenta a bateria, tá? Que assim você não tem o problema de ter que levar extensão, de ter que achar uma tomada ou coisas do tipo. Se é para ficar em casa, se você não tem essa necessidade, você talvez possa utilizar uma tomada mesmo, a energia elétrica, porque sairia mais barato, tá? O custo-benefício daí vai muito do que você precisa, da sua utilização. No meu caso, por exemplo, o que eu recomendo, digamos, nem questão de marcas, porque isso assim é muito relativo, tudo isso. Por exemplo, ao meu ver, se hoje eu fosse comprar uma furadeira, Daniela, vai comprar uma furadeira, vai lá na Tudinho, escolhe uma furadeira que te atenda legal. Eu ia comprar uma furadeira tipo essa daqui, que seja uma semi-profissional, entre uns 400 e 550 watts. Uma coisa importante, o que isso varia, Daniela? A força que você vai ter que fazer praticamente para fazer o furo. Quanto maior a potência dela, menos esforço eu vou ter que fazer para fazer aquele furo. Então, se eu pego uma de 550 watts, ela vai ter uma maior potência e vai me ajudar a fazer um furo com maior facilidade, tá? Então, eu compraria uma intermediária de uns 450, 550 watts, com certeza, a função impacto, porque isso é essencial, gente. Qualquer furo que você for fazer na parede, ela vai te atender, uma outra não vai. A questão do mandril, para mim, não é uma seleção, assim, uma premissa, sabe? Para mim, tanto faz o manual ou esse com a chave, não tem problema. Eu uso até a broca 10, então nunca utilizei maior do que isso. Essa me atenderia muito bem. A velocidade variável seria muito interessante, justamente, não tenho a parafusadeira, ou não estou querendo pegar a parafusadeira ali, vou lá e pelo menos coloco o parafuso e depois dou aquela finalizada com a chave, tá? Para não estragar o meu parafuso, porque a furadeira é mais potente do que uma parafusadeira. E com a opção de reversão, justamente por causa dessa ajudinha que você poderia ter com a velocidade variável da sua furadeira. E com certeza a tomada, porque é uma coisa que eu não preciso utilizá-la fora da minha casa, então me atende muito bem. Vamos ver as perguntas. Então, Sirlene, eu até ano passado eu só tinha furadeira. Sentia falta de uma parafusadeira? Sim, de vez em quando. Porque na realidade, se você tiver uma chave, por exemplo, eu trouxe aquele kit da Wonder, que você troca só os bits. Mas o porquê que ele é bom? Não é só pela questão de trocar os bits. O bom é que ele tem uma catraca que você não precisa ficar tirando a mão, sabe, da chave para apertar. Então isso agiliza muito o processo. A parafusadeira é muito legal quando você vai montar, por exemplo, móveis. Porque ela dá uma força e um aperto que, às vezes, a mão você teria uma certa dificuldade e você vai cansar muito. Mas parafusadeira é muito legal, gente. Quando eu comprei essa daqui, é o meu xodó. Foi assim uma realização. Eu falei, cara, agora eu tô podendo. Porque a parafusadeira é uma coisa que facilita muito a vida depois, quando você está fazendo muitos concertos e montando muitas coisas. Isso ajuda bastante.
Então, recomendo, caso você já tenha uma furadeira, goste disso, quando a gente começa a mexer com marcenaria, então a parafusadeira ajuda muito, tá? Uma parafusadeira, igual o Rodolfo perguntou, essa daqui é de 12 volts. Ela me atende maravilhosamente bem. Você não precisa ter uma de 20 para fazer os pequenos consertos, os pequenos reparos que a gente tem em casa, não, tá? Com uma de 12, ela atende muito bem. Uma furadeira, uma parafusadeira de uma marca boa, com essa voltagem te atende muito bem, tá? Então, brocas, eu nem trouxe aqui porque amanhã a gente vai entrar um pouquinho mais na prática e daí eu vou explicar um pouquinho sobre brocas e buchas. Mas as brocas dependem muito do que você vai furar. Então, por exemplo, eu vou furar uma parede, eu preciso da minha broca de vida. Já dando spoiler de amanhã, né? Ó, essa daqui é a broca de vidia, que ela tem essa pontinha que parece uma casinha. Então, depende do que você vai furar. Se for uma parede, concreto, alvenaria, você vai precisar de uma broquinha dessa. Se for, é que eu não estou com o meu kit aqui, amanhã eu vou apresentar para vocês. Se for uma madeira, você tem uma outra broca, que é uma broca que tem 3 pontinhas e é muito afiada. Se você tentar furar uma madeira com essa broca, provavelmente você vai queimar a sua madeira. Por quê? Para furar madeira eu preciso ter um corte bem mais afiado, justamente uma broca específica para ela, porque ela vai abrindo a madeira, tá? Ela precisa de um fio para fazer esse corte. Se você for usar outra, você pode até chegar a queimar a sua madeira. E depois tem a broca também para metal, que é uma outra broca com um material diferente, também para usar no metal. Daí aqui eu já vou dar uma dicasinha que amanhã provavelmente eu não vou passar. A broca de metal, você tem que usá-la com velocidades baixas, ou então você dá intervalo, porque muitas vezes você coloca o metal com o metal, você está com uma broca de metal e furando a placa de metal, o atrito dos dois vai superaquecer aquela superfície. Se ela começar a sair fumaça ou esquentar demais, já passou da hora de você parar. Então você vai fazendo o furo com velocidade baixa ou então dando pausas. Se caso a sua furadeira não tiver essa variação de velocidade como eu mostrei, que é, por exemplo, aqui tem, ó. Certo? Se a sua não tiver essa variação, você fura um pouquinho, espera esfriar um pouco, continua furando, justamente para você pode acabar derretendo a sua broca de metal. E eu já fiz isso, não é legal. Perdi uma broca e não furei. Então fica uma dicasinha para broca de metal. Então essas brocas dependem muito do tipo de serviço que você for fazer. Se é metal, procure uma broca específica de metal. Se for madeira, madeira e alvenaria, que é a broca de vidia, mas é só você chegar numa loja que você for comprar e falar, olha, eu quero uma broca para madeira ou uma broca de alvenaria. A broca de madeira você tem 1,5 milhão de possibilidades, tá? Então, aos poucos, quando você for começar a mexer, vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você vai pesquisando o que te serve mais. Então, vou fazer um furo maior, é uma broca chata. Vou fazer um furo tipo que é para passar alguma coisa muito grande, já é uma serra-copo, assim por diante. Então você vai pesquisando à medida com que você for conhecendo mais, você vai vendo que tem 1,5 milhão de opções. Então vamos começar, né? A intenção de trazer esse conteúdo para vocês é mostrar que sim, furadeira não é um bicho de 7 cabeças, a gente pode usar muito fácil. Agora, coisas que a gente tem que se preocupar, sim, tomar cuidado, sempre preparar a furadeira fora da tomada, usar a broca certa para o material certo, a espessura, o diâmetro da broca também a gente tem que ver. Amanhã eu vou passar um pouquinho também por causa nesse ponto, tá? E assim, você começando, você vai vendo o quanto que não é um bicho de 7 cabeças.
o quanto que é mais fácil do que a gente pensa, é mais fácil do que fazem a gente acreditar. Então, sim, é possível e é só começar. Você começando, você vai sentindo que você consegue sim. Bem, passei por todos os detalhes. Agora, quem quiser mandar mais perguntas, mais esclarecimentos sobre as funcionalidades, as diferenças de cada modelo também, o que comprar, o que não comprar. Ficou alguma dúvida? Mandem aqui pra gente verificar, pra gente tirar todas as suas dúvidas e quem sabe amanhã de manhã todinho tá aberto, hein? Vai lá, já compra a sua furadeira, já procura aquele modelo que vai te atender da melhor maneira. Aproveita o final de semana para fazer aqueles concertinhos, já pendura aquele quadro, troca a resistência, certo, Sirlene? Já pendura aquele móvel que estava esperando o maridão pendurar e não fazia nunca, ou estava cobrando o olho da cara e você não tinha dinheiro. Então, sim, você pode. Compre a sua furadeira, tenha essa liberdade, porque é muito bom. É realmente um símbolo de empoderamento usar uma furadeira. E depois que você começar, eu te garanto que você não para, viu? Vamos lá, dar um tempinho para vocês, caso vocês precisem mandar alguma dúvida. Ah, vou mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho a minha parafusadeira, tá? Essa daqui, o mandril dela é um pouco menor do que essa outra. Vou te mostrar aqui. Esse daqui já é um mandril, ó, de 1/4 de polegada, que serve uma broca até 6 milímetros. Por que é bom você saber isso? Porque você vai comprar, por exemplo, uma ferramenta que o mandril é pequeno e você quer usar para coisas maiores. É muito difícil, daí não vai dar. E a potência dela, dependendo do que você for utilizar, até uma madeira um pouco mais dura, você já fura, lógico, mas tem um pouco mais de dificuldade. Então você tem que saber o que você vai precisar. Então aqui, ó, esse mandril manual, você coloca a broca e gira com a mão. Deixa eu só fechar aqui. Aqui. Então aqui, ó, você tá vendo que ela já chegou ao fim. Aí você pega aqui e só gira. Pronto, já fechou. Tá? Então aqui é aquilo que eu falei. Para um lado, ela vai e daí eu coloquei para o outro, ela vai para o lado contrário, tá vendo? Então isso é principalmente para você parafusar e desparafusar o que você precisa. Depois, para abrir é a mesma coisa, você abre aqui, gira com força. Tá que eu tô girando pro lado errado. Pronto, tirei, tá? Bem, espero que as dúvidas estejam sanadas, que vocês tenham visto e percebido. Amanhã a gente vai para a prática para mostrar que realmente é muito simples, tomando os cuidados corretos. Amanhã a gente vai mostrar como pendurar um suporte de plantas que a Todimo tem para vender lá na loja, muito bonito. Um material ótimo, resistente para ficar no tempo mesmo, sabe? Ou então que você possa colocar em casa. E também um vaso auto-irrigável. Vou mostrar como funciona, como utilizá-lo. E se você é como eu, que deixa as plantinhas morrer de sede, é uma ótima saída para você ter o seu temperinho, certo? Vou mostrar como ele funciona para a gente colocá-lo. Silene, seu final de semana vai ser ocupado, hein, amiga? Porque todo dia você tem uma ideia diferente de fazer em casa. Então, boa sorte. Quero saber de tudo. Quero ver fotos da resistência trocada do chuveiro funcionando, da luminária. Anteontem a gente passou pelo assunto de luminária, mostrando um pouquinho de elétrica. E, Silene, você vai ter muita coisa para fazer. Bem,
Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que tenham sanado as suas dúvidas, que agora tenham mais coragem e saibam decidir qual que é a furadeira e a parafusadeira melhor para o seu caso, porque isso é muito particular, tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Até amanhã, às 10 horas da manhã, que a gente vai mostrar a prática para utilizar essas belezinhas aqui, ok? Boa noite, até mais!